Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus abençoe o vosso dia, o início da sua semana. Vamos fazer a leitura do nosso último episódio, que se encontra em João 20, do verso 30 e verso 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Meus irmãos, veja bem, quando João escreve o Evangelho de João, e já lá para 88, 89, 90 depois de Cristo, anos, depois de Cristo, os outros evangelhos já existia Lucas, já existia Marcos, já existia Mateus. E eles já eram utilizados nas igrejas, eles já eram feitas compilações que nas igrejas eram lidos ou contadas histórias. E João tinha uma finalidade, a finalidade dele era um pouco diferente da dos outros evangelhos. E Deus usa João inspirado para fazer isto. Na época de João já estava existindo um grupo chamado gnósticos ou gnosticismo, que eles estavam desvirtuando algumas doutrinas criadas por Cristo. E João, combatendo isso, Paulo combate esse embrião, e João combatendo este gnosticismo, ele queria tratar de uma situação, que Jesus é Deus. E é por isso que ele diz aqui, olha, teve muitos milagres de Jesus que não foram relatados aqui neste livro e que nós presenciamos. E por que isso? Porque eu relatei, João no caso, relatou apenas os milagres, que podemos dizer assim, os sinais, aqueles que comprovavam que Jesus é Deus. E ele até coloca vários eu sous no texto dele, Fala, olha, ele deixa bem grifado mesmo, olha, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Isso mostra para nós que o eu sou de Jesus é o mesmo eu sou que foi revelado a Moisés pelo Senhor, lá em Êxodo. Então João faz esses paralelos e ele quer mostrar isso para nós, que Jesus é Deus. E ele vai dizer isso para nós, ele vai dizer, olha, o que foi escrito para que vocês creiam, não que creia e pronto, mas que continue crendo. Não é? Creia uma vez e continue crendo. É isso que ele está querendo dizer, que Jesus é o Cristo. Jesus, seu nome próprio, que vem de uma ramificação de Josué, e Cristo, o ungido de Deus, que é seu título. Então o nome de Jesus é Jesus Cristo. Jesus, nome próprio, simbolizando a humanidade, e Cristo ungido de Deus, simbolizando divindade. Só Jesus tem essa possibilidade. Só Jesus está agora nos céus à direita de Deus, e que ele representa a divindade de Deus para com o homem e representa a humanidade de Deus para com Deus. Só Jesus pode fazer isso, mais ninguém. E ele continua e diz, olha, que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo e continuando crendo, tenham vida em seu nome. E eu quero só falar um pouquinho do final aqui, tendo vida em seu nome. Muitas pessoas entendem que estando no mundo elas são livres para fazer o que querem, e assim elas têm vida. Mas elas vão perceber que as trevas virão, os dias difíceis virão, e muito do que eles têm não vai adiantar.
porque não há vida. Nós temos vida em Cristo para vivermos a eternidade. E a eternidade, ela é incontável. E eu dou um exemplo. Se você tem 100 anos e tira um dia, já não é 100 anos mais. Agora, se você tem a eternidade e tira 100 anos da eternidade, ela continua sendo eternidade. Então você precisa entender isso, que você tem vida para a eternidade. Mas a vida que é relatada aqui por João, ela já começa quando você crê que Jesus é o Cristo. Portanto, você já começa a viver essa vida no momento que você crê. E a representação disso é, primeiramente, pecados perdoados, passados, presentes e futuros. Essa situação do pecado está resolvido no sentido de perdão eterno. Mas você precisará ter força e santidade para combatê-lo todos os dias. E aí vem os dons de Deus que são aplicados em nós e são manifestados pelo Espírito Santo, porque isso faz parte desta vida aqui quando nós cremos. E estes dons são manifestados para que você tenha domínio próprio, para que você tenha fé, para que você tenha misericórdia, para que você tenha bondade, para que você tenha paciência e assim por diante, que são os frutos do Espírito. E estes frutos são trabalhados nestes dons pelo Espírito Santo. Quando você é uma pessoa amável, quando você é uma pessoa que consegue passar o ensinamento bíblico para outro, quando você é uma pessoa que consegue consolar o seu próximo e assim por diante. Então, veja bem, meus irmãos, a vida que Jesus está nos dando ao crermos, ela não é apenas a vida que viveremos, mas é a vida que já vivemos, transformada. E se esta vida não te transformou, alguma coisa aí está fora do lugar. E você precisa começar lá atrás. Eu creio, é isso que eu quero. Senhor, me dá sua fé. Senhor, o teu Espírito venha viver em mim. Comece de novo. Aplique misericórdia na sua vida. Aplique o domínio próprio na sua vida. Aplique a paciência e vai caminhando. E deixa Deus transformar a sua vida, que você vai ver que realmente é uma vida. Não é uma novela, é uma vida. Que Deus lhe abençoe, meus irmãos. Que Deus esteja cuidando de você. E se você puder, é uma coisa que eu pensei aqui agora. Se você puder, volte lá no episódio 1 e leia e veja tudo de uma vez. Vai dar aproximadamente, vai dar mais ou menos 1 hora, né? Vai lá e veja tudo de uma vez quando você tiver tempo. E veja o que Deus quer falar com você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Deus lhe abençoe. Oremos. Pai, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Entrego nas tuas mãos aquela jovem que está hoje na UTI, que desenganada, que o Senhor esteja agindo lá naquela vida. Eu entrego ao Senhor aquele jovem que escorregou, que caiu, que o Senhor o liberte. Eu entrego nas tuas mãos aquele jovem inseguro que o Senhor chamou, que o Senhor quer transformar. Eu entrego nas tuas mãos os nossos filhos, os nossos cônjuges, e peço ao Senhor que o Senhor nos dê um lar, um verdadeiro lar. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor pelos nossos trabalhos, que o Senhor abençoe os nossos superiores, abençoe a empresa da qual trabalhamos, abençoe aqueles que têm o seu negócio próprio. Eu os entrego nas tuas mãos. E peço ao Senhor que o Senhor mostre a todos a vida em ti, o poder da vida em ti, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.